Confie em Deus, porque segundo a palavra, os nossos inimigos serão derrotados, os visíveis e os invisíveis. A minha esperança é que o seu coração seja boa terra para receber a mensagem do Senhor. E com isso, você seja frutífero no reino de Deus. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é Rei. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus Tão grande. Não há não como nosso Deus. Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti todo esse trabalho, este povo que nos assiste. Que o Senhor, ó Pai, seja glorificado na vida deles. Nos abençoe, nos dá uma semana de paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fica com Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos para mais um culto da Igreja Batista Jordão. Muito bom estar com vocês e vamos adorar o Senhor. Quero orar, colocar a tua vida diante de Deus, a vida de todos que aqui estão diante do Senhor, para que assim, juntos, louvemos ao nosso Pai. Amantíssimo Deus, eterno Senhor, graças te damos por esse momento, que a gente possa, Pai amado, cada vez mais estar centrado em Ti, focado em Ti, para Te adorar e Te exaltar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nosso querido irmão Maurício está com a palavra, vai ler uma porção da palavra do Senhor, e logo em seguida vamos agradecer ao Senhor com músicas. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Salmo 117, do versículo 1 ao 2 diz: Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor nessa noite com essa canção que tem por título Tributo a Jeová, e celebre ao Senhor onde você estiver, na sua casa, e que você possa dar ao Senhor aquilo que Ele merece, que é o seu melhor. Amém? Aleluia. Vamos louvar. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos e família
Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei, louvarei. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia. Deus seja louvado. Amém, irmão Flávio? Amém. Graça e paz, irmãos. Marcos capítulo 5, versículo 24 diz assim: E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram a sofrer muito. Mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e chegou por trás dele e tocou na sua capa, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na sua capa, ficarei curada. Amém. Que mulher de fé, que a gente possa também ter essa mesma fé de crer em Jesus, que Ele vai curar toda a enfermidade. Amém? Amém. Deus seja louvado. Essa canção tem uma letra muito bonita, muito poderosa, e que a gente possa refletir, porque de fato eu creio que o nosso Deus é a cura. Louvemos. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas
Cremos, ó Pai, que Tu és a cura. Aleluia, aleluia. Queridos, nós vamos louvar agora uma canção que fala sobre esperar em Deus. Esperar no Senhor sem desistir, esperar no Senhor com a convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. Espera em Deus, amém? Vamos louvar. Essa é uma canção muito bonita que fala sobre a confiança que nós precisamos ter em Jesus, porque Ele nunca, nunca, nunca falha. Vamos louvar. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa? Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Oh, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha, e não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Oh, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir, seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Deus seja louvado, meus irmãos. Agora nós vamos ter o momento da palavra do Senhor. E graças a Deus, o Senhor tem colocado homens e mulheres que têm me ajudado nesse trabalho. Hoje, para a glória de Deus, a mensagem está sobre a responsabilidade do nosso querido irmão Gilvan, um homem de Deus, um homem preparado, que tem nos ajudado nessa caminhada aí no que diz respeito à mensagem bíblica. Deus abençoe vocês, o irmão Gilvan vai pregar. Logo na sequência, estamos aqui para dar algumas informações, cantar mais algumas canções e finalizar o culto. Deus abençoe. Fique agora com a mensagem bíblica. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de Jesus.
É um prazer, mais uma vez, estar aqui para contribuir com o culto de hoje, com mais uma reflexão da palavra de Deus. E, entrando já na mensagem, para ganhar um tempinho aí, vamos começar pelo seguinte. Dentre os feitos de Jesus em seu ministério terreno, nós certamente podemos destacar pelo menos duas coisas. Os milagres que Jesus realizou, bem como os ensinos de Jesus. E o que é incrível nessas duas facetas, nesses dois feitos do ministério de Jesus, é que, por mais maravilhados que nós possamos ficar, ou que alguém pode ficar, ao ler, ao refletir sobre o milagre que Jesus realizou, comumente é possível encontrar ou identificar um ensino de Jesus ao realizar tal milagre. E o texto que nós escolhemos para tirar algumas reflexões nessa noite de hoje vai justamente explorar isso. Vamos ler sobre o milagre que Jesus realizou e também identificar o que é que Jesus queria ensinar também ao realizar esse milagre. O texto que nós vamos ler está em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. E o texto diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O texto que nós lemos aqui está numa versão bíblica, que é a minha versão, que é Almeida Revista e Atualizada. Então, se você identificou aí algumas coisas diferentes, isso diz apenas respeito à versão que você, meu irmão, tem aí com você. Mas vamos lá. O texto diz aí, né, que havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Para você, meu irmão, você, minha irmã, que é interessada ou já teve a oportunidade de estudar um pouco sobre a história dos judeus, essa do Antigo Testamento mesmo, você vai ver que havia 3 festas no calendário judaico que todo homem judeu que morasse a 30 quilômetros de Jerusalém tinha por obrigação frequentá-la. O judeu, nessas características aí, homem, morando a 30 quilômetros de Jerusalém, tinha como dever legal estar presente em Jerusalém todas as vezes que essas festas acontecessem. São 3 festas: a festa da Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, quaisquer dessas festas aí, o judeu tem que estar presente em Jerusalém. Porém, embora essa característica da cultura do povo judeu, aqui João não informa nem identifica que festa é essa que fez Jesus subir a Jerusalém. Muito provavelmente,
isso tenha ocorrido porque João queria enfatizar apenas o fato que Jesus estava em Jerusalém. Há um outro detalhe também que João se dá o direito de não mencionar. E que é o seguinte: nesse texto aí, como nós lemos, não há menção a nenhum dos discípulos que estava com Jesus em Jerusalém. Então, ao que parece, Jesus foi a Jerusalém por essa ocasião sozinho. Depois dessas informações aí iniciais, né, sobre Jesus em Jerusalém, aí João nos insere uma outra informação. Versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Quando nós olhamos para a descrição desse local, nós certamente conseguimos entender, conseguimos imaginar que deveria ser um lugar arquitetônico muito bonito. Era um lugar que serviria, muito provavelmente, para um cartão postal, ou, usando a linguagem mais atual, né, as pessoas que fossem a Jerusalém, fossem a esse lugar, teriam ali, nessa tanque chamado Betesda, um ótimo lugar para fazer uma selfie. Né? Cada um aí pegaria seu celular para mostrar que estava nesse lugar tão bonito, que é como as pessoas fazem quando vão por aí conhecer lugares bonitos. Porém, em que pese essas características que faziam do local, em suas edificações, algo bonito, havia uma realidade muito dura, muito difícil, que mudava esse cenário. E essa realidade está informado aí no versículo 3. Nestes, no caso, nos pavilhões, não é? Jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E por que essas pessoas estavam ali? Por quê? A razão está mencionada aí no versículo 4. Elas estavam lá esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E quando nós estudamos um pouco, lemos um pouco a respeito do comportamento do povo antigo, nós conseguimos identificar que esse povo se impressionava de forma especial com o caráter sagrado e santo da água. Se era um rio, esse rio, as águas desse rio, melhor dizendo, eram vistas sempre como algo sagrado, algo santo. E algumas pessoas, alguns testemunhos que se pronunciam sobre esse tanque de Betesda, chegam até a nos informar que havia uma cor ferruginosa que surgia na água. E isso fazia também com que as pessoas tivessem popularmente, crescem, havia um conhecimento popular de que essa água do tanque de Betesda era uma água medicinal. Então, em razão da crença dos poderes daquela água, no entorno do tanque, junto daqueles pavilhões, era um lugar cheio de pessoas doentes e de várias moléstias, como diz aí o versículo 3. E se você quer entender um pouco mais o que você poderia ver se de repente fosse a esse lugar, imagina aí um campo de batalha cheio de feridos. Você já deve visto isso aí pelo menos num filme de guerra. Né? Os filmes de guerra retratam o que acontece num campo, como fica um campo depois de uma batalha entre dois povos, entre dois exércitos. Uma outra cena para lhe ajudar, talvez é algo mais próximo a você, seria você imaginar uma enfermaria cheia de doentes, mas com poucos médicos para dar assistência. O que é, meu irmão, minha irmã, que você muito provavelmente iria contemplar ali, e era o que poderia ser contemplado nessa cena aqui lá em Betesda. Suspiros,
e gemidos, gente ansiando por um alívio para seu sofrimento e para sua dor. E como diz o texto aí, para alguém ali doente ser curado, o doente dependia da sorte, porque segundo o texto, a pessoa doente teria que descer nas águas do tanque justamente após a água ser movida. E como o texto diz aí, acreditava que quem movia a água era um anjo. Bem, no meio dessa multidão aí de pessoas doentes, João nos identifica uma pessoa. Está aí no versículo 5. Ó. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E olha só, o fato dele estar doente há 38 anos não quer dizer que há 38 anos que ele estava ali. Pode ser também, acho que talvez o mais provável, é que ele fosse levado por alguém até esse tanque quando o movimento da água era esperado. As pessoas, muito provavelmente, já teriam percebido com que frequência, com que período essas águas se moviam, então elas se deslocavam ali para aquele lugar para tentar a sorte e descer na água, justamente quando a água fosse movida. E no caso, como se cria por aquele anjo. Aí algo também que nos chama a atenção é o seguinte, que Jesus, como diz aí, estava em Jerusalém e ele foi até aquele tanque. Aí é o que diz aí o versículo 6. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. Uma parte do versículo 6. E aqui, meu irmão, me chama a atenção essa palavra vendo deitado e sabendo. Como é que Jesus ficou sabendo que aquele paralítico, aquele homem doente estava ali? E, segundo o que a gente imagina, é que Jesus pode, de repente, ter tomado conhecimento desse homem doente ali, porque colheu informações de alguém, ou também, muito provavelmente, Jesus teve um conhecimento sobrenatural daquele homem. E numa mensagem que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui há 15 dias, nós vimos lá que naquele texto um paralítico é trazido pelos amigos, abrem o teto do local onde Jesus estava e descem o homem justamente onde Jesus estava, dentro daquela casa, segundo o texto lá de Marcos 2, versículo 1 ao 12. Mas aqui, meus irmãos, aqui nesse texto do tanque de Betesda, é Jesus quem escolhe aquele homem doente em detrimento de todos os demais doentes. Não é dado nenhum motivo porque Jesus fez aquela escolha. E aí, os calvinistas aí que estiverem me acompanhando, me vendo esse culto aí pela live, vão se empolgar agora em seu sofá, onde quer que estejam, porque realmente o que o texto parece mostrar é que Jesus escolheu, por critério dele, se aproximar daquele homem. Isso, irmão, serve para nos lembrar de que Jesus, ele é soberano em tudo que ele faz. E por isso aqui, ele acaba escolhendo esse homem. Aí um outro detalhe também sobre esse homem. Eu falei há pouco aí paralítico, mas o texto não esclarece que ele era um paralítico. Ao que parece, era um homem muito adoentado. E no versículo 7, que nós já lemos, no texto, quando lemos o texto todo, ele parecia ser alguém que tinha alguma deficiência. Poderia ser um paralítico, poderia ser um coxo, mas alguém realmente muito fraco. Porque, como nós lemos, ele não conseguia chegar à água sozinho, porque alguém chegava na frente dele. Mas aí, quando eu me deparo com esses textos, meu irmão, minha irmã, eu fico pensando, olhando para o texto, me colocar no lugar daquele homem. O texto diz que ele estava assim há 38 anos. Mas eu fico pensando,
Será que em algum momento da vida dele, ele teve saúde? E aí, em um determinado momento, ele teve esse problema e ficou daquele jeito? O texto não nos esclarece isso daí. O texto só enfatiza numa coisa. Esse homem estava há 38 anos padecendo do seu mal. E alguns estudiosos acreditam que ele só poderia ser um paralítico. Por isso que eu usei a palavra paralítico, e se eu usar a palavra paralítico de novo, vocês vão entender a razão, tá bom? Sim, mas aí, como diz o texto, no versículo, a continuação do versículo 6, olha o que é que Jesus pergunta para esse homem. Queres ser curado? E aí, meu irmão, minha irmã, eu fico imaginando, essa pergunta não é estranha, não? Pois qual é a pessoa, irmãos, que depois de 38 anos não quer ficar sã? Como é que Jesus poderia fazer uma pergunta dessa? Aí, meu irmão, minha irmã, a essa pergunta de Jesus apresenta-se muitas vezes um aspecto psicológico. O pastor Lucas, que já entoou alguns louvores aí, vai eu a mais ainda depois, certamente teria mais propriedade para falar nisso daqui, porque é a praia dele, né? No sentido de que Jesus parecia tentar uma abordagem psicológica com aquele homem. Parecia tentar isso. Por quê? E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, irmãos, está estabelecendo, olhe para isso, atente para isso, que o primeiro passo para alguém ficar são, ficar sadio, é sempre um profundo desejo pela cura. E por que nós estamos dizendo isso? Olha, aquele homem, muito provavelmente, sustentava a crença popular, já foi mencionado aí no versículo 4, que um anjo descia ali, movia aquelas águas, e o primeiro que descesse aquela água ali daquele tanque, poderia ser curado. Mas, irmãos, como o próprio texto diz, nós já lemos aí, que ele estava ali, como disse a Jesus, estou aqui há muito tempo, mas sempre que vou descer a água, chega alguém antes de mim. Então, o que é que poderia estar se passando nesse homem há 38 anos nesse quadro, nessa situação? Primeiro, ele poderia já ter perdido as esperanças. Afinal, como ele mesmo disse, sempre que eu vou, entra alguém antes de mim. Então ele poderia já dando-se por, olha, não tem jeito para mim não, nunca vou conseguir sair daqui. Ok? Isso é a primeira situação. A outra coisa, aí é que chega o ponto talvez mais delicado da questão da abordagem psicológica de Jesus. Pode ser, irmão, pode ser, que no coração daquele homem que estava ali junto ao tanque e que estava sendo abordado por Jesus, já houvesse no coração dele, um sentimento de acomodação. Ele estava já acomodado naquela situação ali. E outra coisa, se ele viesse a ser curado, ele teria que assumir o peso da responsabilidade de tocar a vida dele novamente. Ele teria que deixar de mendigar. Ele teria que pegar no pesado para poder se manter. E, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que é muito comum encontrar entre pessoas que estão na situação como desse homem doente, gente que está acomodada com a situação. Elas, de certa forma, se adequaram àquela situação e não querem sair daquela, mudar aquilo. E acho que você que está me acompanhando aí por essa imagem, deve ter acompanhado nas redes sociais a situação de um homem que ele havia se tornado inválido, né? Ele estava pela perícia da INSS. E o que acontecia com ele? Ele chegava no INSS para tirar o benefício dele numa muleta. Um senhor assim, na casa dos 50 anos, bem forte ele. Chegava de muleta, sabe, bem devagarzinho. E todas as pessoas que na frente da unidade do INSS viam aquela cena, ficavam com o coração comovido. Rapaz, esse homem, coitado, vem daí todo mês, retirar esse dinheiro aí, né, comprovar que está nessa situação. E aí, o que aconteceu?
alguém, não sei por que razão, resolveu filmar a chegada daquele homem na unidade INSS. Aí o que é que foi constatado nessa gravação? Que essa unidade INSS ficava assim numa rua grande, então ele surgia na calçada, entrava na calçada de muletas, né? De muletas, aquele andar bem com muita dificuldade. Mas aí a pessoa que estava gravando resolveu pegar um outro ângulo, pegar o começo mesmo de onde ele deveria começar a andar. Aí o que foi que perceberam? Ele vinha com as muletas embaixo do braço, ou no ombro assim, andando normalmente, e quando ele ia chegar na rua, virar o quarteirão e entrar na rua do INSS, é que ele botava as muletas no chão e saía andando até chegar na agência. Aí o que ficou comprovado? Que esse homem ele estava bem já de saúde, no entanto, ele estava gostando daquela situação. Estava bom para ele ficar em casa sem fazer nada, ou talvez em algum lugar sem fazer nada, e receber a pensão do INSS, o benefício do INSS. Então, voltando aqui à situação do paralítico, poderia ser, de repente, que esse homem aqui tivesse uma situação assim. Então, Jesus questiona isso, coloca à prova o que é que realmente ele quer ao estar naquele tanque. E, como ele diz no versículo 7, né, diz aí que ele realmente almejava ser curado. Versículo 7 é onde já nós falamos, vamos ler novamente. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então veja, o homem inegavelmente falou para Jesus ali que queria ser curado. Ele só não tinha como curar-se, já que não havia quem o ajudasse. Então lhe disse Jesus, versículo 8, levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando seu leito, pôs-se a andar. E a palavras, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, poderosa de Jesus, deu ali para aquele homem: levante-se, não só cura o homem, como também instrui o homem. Pegue a sua maca e ande. E naquela passagem lá do paralítico que desce pelo teto para chegar até Jesus, Jesus dá uma ordem semelhante à que dá aqui para esse homem. E esse comando de dar uma pessoa enferma, né, com alguma dificuldade de locomoção, levante, tome sua maca e ande, ao que parece, tinha um propósito muito claro, para que as pessoas que presenciassem o milagre vissem que não há dúvida alguma que o homem está curado. Tanto é que ele se levantou, pegou a maca e começou a andar. E aí, irmãos, estamos já com 23 minutos de mensagem e temos já, né, que fazer aqui nossas conclusões. Mas permitam-me ainda dizer algo sobre a atitude do paralítico diante de Jesus. Olha, quando Jesus disse assim para aquele homem: levante-se, ele poderia ter dito o seguinte: Senhor, eu não tenho como fazer isso, pois eu sempre venho para cá, para dentro desse tanque aqui, e sou trazido pela minha maca. E aí, meu irmão, minha irmã, eu preciso que a gente atente para esse ensino de Jesus, que é o que pode subentender no texto que nós estamos lendo. Se alguém quer um milagre, a pessoa não deve se apoltronar, acomodar-se e relaxar. Ela precisa fazer alguma coisa, precisa fazer o que está ao alcance dela para receber esse milagre. Porque o que acontece nesse texto aqui? Jesus dá a ordem, o homem se levanta e depois pega a maca dele. A maca que antes ele servia para conduzi-lo. E o que a gente percebe nesse texto aí é que, para o milagre de Jesus acontecer aqui, houve uma convergência do poder de Deus e da vontade e da ação desse homem. Eu não estou dizendo que isso é sempre o que acontece. Jesus opera mesmo que nós não façamos nada.
Mas nesse caso aqui, como em alguns outros também da Bíblia, o texto que a irmã Flávia leu aqui sobre a mulher com fluxo de sangue mostrou o esforço daquela mulher de fazer o que ela estava ao alcance dela para resolver aquele problema que ela tinha. E aqui, nesse homem que está aqui, ele também estava ali acomodado. Jesus pôs o desejo dele à prova e depois ele precisou agir. E não, repito, ficar acomodado esperando o milagre. Ele agiu. E quando esses dois pontos, eu repito, convergiram, o milagre aconteceu. Eu queria estar com os irmãos aqui na igreja para ouvir nessa hora um rotundo amém de vocês. E quando a gente está pregando, viu, a gente gosta, a gente precisa ouvir esse feedback. Como não tem como, eu vou pela fé aqui entender que você aí, meu irmão, minha irmã, na sua casa, está dando um amém para isso aqui. E aí, eu queria fazer aqui o aporte dessa nossa mensagem. Olha só, olhe para isso, atente para isso daqui. Será que aquelas águas do tanque de Betesda curavam mesmo? O que é que você acha, meu irmão, minha irmã? Será que curava mesmo? Se sim, que água era essa que curava todo tipo de doença e que só curava uma pessoa por vez? Olhe, não há relatos de que aquelas águas tinham esse poder de cura. E por essa razão, olhe para isso aqui. Há quem diga que aquela crença das pessoas que iam até o tanque de Betesda era, vou ser redundante agora, crendice ou mera superstição. Crendice ou mera superstição. Isso, irmãos, meu irmão, minha irmã, filho do irmão, olhava meu irmão, minha irmã. Era algo próprio daquela época. As pessoas são fruto de seu tempo. Então elas acreditavam naquilo, sustentavam essa crença. Mas veja, incrivelmente, esse tipo de crença, esse tipo de crendice, superstição, se estende, passa no tempo e se apresenta até no dia de hoje. Lá na Índia, os povos indianos idolatram o rio Ganges, acham que aquela água é sagrada. E aqui no Brasil, olha só, se você aí lembra de suas aulas do curso de História, você vai lembrar bem que o Brasil, durante muito tempo, teve 3 raças na sua formação do povo brasileiro. O índio, o negro e a religião do homem branco. Quem era o índio? Um povo cheio de crendice, cheio de superstição, adorava tudo que eles imaginavam. Tivesse alguma função que eles não sabiam explicar, eles atribuíam a esperança e depositavam a fé naquilo. Os negros africanos não precisa nem acrescentar muita coisa. A herança que eles trouxeram lá dos costumes, do culto afro deles, também chegaram aqui no Brasil. Quando a religião branca chegou, foi o que a religião branca fez? Misturou-se com essas crenças de outros, desses povos negros e índios, e a isso, crendices e superstições marcaram a cultura brasileira. O povo brasileiro é um povo de crendice, é um povo de superstição. E aí chega o ponto quase que final da nossa mensagem. O que eu queria chamar a sua atenção, somente você que ainda não aceitou Jesus Cristo, preste atenção nisso daqui. Será que o povo brasileiro que abraçou essa herança cultural de crendice e de superstição não está como aquele povo junto ao tanque de Betesda, acreditando, botando sua fé numa crendice, numa superstição, achando que isso ia mudar a sua vida? E deixe-me dizer a você, passa o tempo que for e nada muda. Nada muda, porque essa fé, essa confiança está sendo depositada numa crendice e em uma superstição. Veja a diferença da vida desse homem junto ao tanque quando ele resolveu depositar a confiança dele em Jesus. A mudança, a
aconteceu. 38 anos naquela situação e Jesus mudou a vida dele. E tem mais. Talvez você, meu irmão, minha irmã, deixa agora você, meu irmão, minha irmã. Quando digo você, tá, eu também me incluo nisso, tá bom? Me incluo nisso. Será que nós, crentes, não somos também como o homem junto ao poço de Betesda? Em que sentido, Gilvan? Em que sentido? Deus quer mudar a nossa condição espiritual e nós estamos acomodados, sentados, esperando que uma bênção caia do céu, esperando que algo aconteça sem que nós façamos nada. E eu repito, irmão, veja o que aconteceu na vida desse homem enfermo junto ao tanque. Deus mudou a vida dele e certamente mudou espiritualmente também. E você, meu irmão, você, minha irmã, será que Jesus, irmão, não quer também mudar a sua vida? A pergunta que Jesus poderia fazer para mim, para você, não é, você quer ser curado? Mas sim, você quer ser mudado? Já pensou nisso, irmão? E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando para o fim, reforçando de que o desejo, olhe para isso, o desejo das coisas superiores precisa inflamar os nossos corações. Queremos que nossa vida mude espiritualmente? Jesus quer fazer mudança em nós. Não importa aí quanto tempo você tem de cristão, quanto tempo você está na igreja. Jesus quer mudar a mim e a você espiritualmente. Então, como nós mencionamos no início, é importante e é útil nós identificarmos que ensinos há em certos milagres que Jesus fez. E no texto que nós vimos hoje aí, nós podemos perceber que antes de Jesus realizar um milagre, ou por trás de um milagre que Jesus tinha para realizar, ele espera, assim como houve, assim como ele investigou no homem junto ao tanque de Betesda, ele espera que haja em mim e em você um desejo genuíno por mudança. O doente, junto ao tanque, queria mudar a condição dele e demonstrou isso seguindo a ordem de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, que Deus aplique esse texto ao nosso coração. Vou devolver aí a oportunidade ao pastor Lucas para ele dar prosseguimento ao trabalho. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu querido Gilvan. Obrigado aí pela participação em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, como os irmãos sabem, os compromissos da nossa igreja continuam. Então, aí no seu vídeo já deve ter as informações acerca das contribuições. Abaixo, na descrição do vídeo, tem alguns detalhes, tá? O QR Code aí na sua tela aparecendo. Contribua, seja financeiramente, seja com cesta básica, enfim, estamos aqui, né, para receber as contribuições, para a gente continuar as atividades, seja financeira, seja com alimentos, para a gente também abençoar as pessoas em nome de Jesus. Vamos cantar essa última canção, que tem por título Aos Pés da Cruz. É uma linda canção do repertório, né, cristão aí no nosso Brasil, e que o Senhor seja engrandecido com esse louvor. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Vi, meu Deus, está o meu coração,
firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, é eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Yeah. Misericórdia, graça e luz. Deus seja louvado, amém? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana e que a gente possa estar juntos caminhando até que o Senhor venha, amém? Vamos orar e vamos encerrar esse lindo momento, esse lindo culto para a glória de Deus. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de te exaltar, de te engrandecer. Obrigado, Pai amado, que a gente possa continuar firmes contigo, nos dar uma semana de paz. E obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por cada um aqui presente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de finalizar, quero só agradecer a presença de todos aqui, especialmente Pedrinho, da Igreja Batista Potiguar. Não é isso? Amém. Deus te abençoe. Obrigado, viu, pelo apoio. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Fiquem na paz em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito esteja agora e para sempre com a igreja. Amém. Boa semana a todos.